Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero responder de uma vez por todas a pergunta que ouço tanto de pessoas que querem estudar russo. Afinal de contas, aprender russo é difícil? Vou compartilhar com vocês a minha experiência e a experiência da minha equipe ensinando o idioma para brasileiros. E vamos juntos tentar entender se essa reputação do russo como uma língua difícil confere mesmo, ou se é só um pequeno receio perto do prazer que é aprender a língua russa. Mas, como sempre, antes de começar, curta o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho e ative todas as notificações do canal para não perder nenhuma das aulas que faço para vocês com tanto carinho. Bom, vamos lá. Olha, a primeira coisa com a qual você se depara ao estudar russo é o alfabeto. E parece que todo mundo leva um susto só de olhar para as letras russas. Os brasileiros ficam nervosos e inquietos quando descobrem que o idioma tem 33 letras. Mas nem tudo é tão complicado como parece. E depois, quando você já tiver passado um tempo estudando russo, vai ver que o alfabeto só parece assustar no começo mesmo. Deixa eu resumir aqui as letras do alfabeto russo que parecem dar mais trabalho para os brasileiros. Antes de tudo, há o problema das vogais tônicas e todo o problema de por que o O no russo fica com som de A. Esse é um conceito que é até fácil de entender, mas um pouco difícil de dominar. Mas com treino, prática e um material e professor amigável, fica bem tranquilo, mesmo nos níveis mais básicos. Se você quiser entender melhor quando o O fica com som de A no russo, vou deixar um card aqui em cima com um link para um vídeo que fiz explicando isso em grandes detalhes. No russo também há sons que existem apenas no russo e pronunciar a vogal I, por exemplo, é um baita desafio no começo. Mas acredite em mim, em umas 2 semaninhas de treino você dá conta de pronunciar essa letra corretamente. Eu tenho um guia aqui no canal de como fazer para pronunciar essa letra sem grande dor de cabeça. Confira o vídeo e veja como parece assustador no começo, mas na verdade com o tempo fica bem tranquilo. Vou deixar o card para esse vídeo aqui em cima também, tá? Outra coisa que complica a vida dos alunos logo no começo, estudando o alfabeto, é a diferença entre as letras She e She, ou Chá e Chá. Olha, tem algumas pessoas que conseguem ver a diferença logo de cara. Tem algumas pessoas que não percebem no começo, mas com um pouco de treino conseguem separar elas tranquilamente. E tem pessoas que têm uma grande dificuldade mesmo depois de um tempo estudando o russo. Mas acredite em mim, dá para entender claramente a diferença entre as duas. Eu tenho também um vídeo aqui no canal onde eu explico como resolver essa questão de uma vez por todas em menos de 10 minutos. Vou deixar um card aqui em cima para esse vídeo também para vocês. Bom, tem também o problema das 2 letras I em russo, mas isso é muito fácil. Uma aulinha de 5 minutos você consegue entender qual a diferença entre isso e isso. Mais uma vez, eu vou deixar um card aqui em cima para uma aula, onde eu expliquei isso também em grandes detalhes. Assista e veja como é fácil. Por fim, acho que a última parte que seria desafiadora, entre aspas, na parte do alfabeto, seriam os 2 sinais, o sinal duro e o sinal brando ou macio, dependendo de como você quiser traduzir. Isso assusta um pouco, pois essas letras na verdade não são letras, mas sim sinais. E parece que só essa frase já buga o cérebro dos brasileiros. Como assim são sinais? Por que tem sinais no alfabeto? Bom, aqui eu quero que vocês fiquem calmos, pois essa questão também é muito fácil de entender. Uma explicação simples e você consegue entender isso perfeitamente. Aqui de novo, estou deixando um card para a aula que fiz aqui no canal falando do sinal brando. Bom, e além da aula sobre o sinal brando ou macio, eu também tenho aqui no canal um vídeo falando do sinal duro. Então também, de novo, vou deixar o card aqui em cima. Assistindo esses 2 vídeos, você mata a charada e consegue entender o que são esses sinais e como eles funcionam no russo. Tirando esses pequenos empecilhos que você resolve em pouquíssimo tempo, o resto do alfabeto russo é super tranquilo. Na verdade, o alfabeto russo assusta no começo, no primeiro contato que você tem com ele, pois tudo é muito novo e estranho, mas, olha, acredite, em pouquíssimo tempo você vê que na verdade é bem fácil. Na minha experiência, em pouco mais de um a talvez 2 meses, qualquer brasileiro
passa a dominar a fonética russa e a pronunciar as palavras corretamente. Mas aí um novo desafio aparece. Here comes a new challenger! A gramática. Aqui eu queria falar rapidinho da importância de estudar gramática, não só no russo, mas em qualquer idioma. Tem gente que vai tentar te convencer e falar que não, você não precisa aprender gramática, ou vai vir com frases ou até memes falando: ah, mas você aprendeu português estudando gramática, por acaso? Aqui eu acho importante a gente discutir um pouco essa questão da gramática e da importância dela nos seus estudos de russo. Quando eu falo estudar gramática, antes de tudo, eu não quero que você vire um dicionário ambulante ou seja capaz de escrever uma tese de mestrado sobre o funcionamento da língua russa, mas que você pelo menos tenha um entendimento mínimo sobre as regras por trás do funcionamento do idioma. E isso é gramática. É preciso ter um equilíbrio entre gramática e prática no estudo de qualquer idioma. Você pode não entender isso ou nem lembrar muito, mas as aulas de português que você teve na escola permitiram que você entendesse mais a fundo o funcionamento do português, o que permitiu que você tenha um domínio maior da língua. Se hoje você escreve bem, consegue se expressar bem em português e consegue ler sobre qualquer assunto em português, parte desse sucesso vem do esforço de seus professores de português, que te permitiram criar uma base de conhecimento teórico do funcionamento da língua. Mas também junto com isso foi a prática. Fazer novos amigos e conversar com eles, ler muito em português, assistir TV, ouvir música, ver a língua na prática. Tudo isso também foi essencial para você dominar o português do jeito que você domina ele agora. Então é preciso ter um equilíbrio saudável entre as duas coisas, a teoria e a prática. E olha, eu aprendi o português da mesma forma. Foi a combinação de teoria do funcionamento do português na escola, junto com a prática de tentar falar e escutar o idioma, ler e escrever. As duas coisas, elas se complementam, tá? Mas agora voltando à gramática do russo. Se você me perguntasse, Dmitry, o que você considera ser a base do idioma russo? Qual o conteúdo? Quais são os alicerces centrais da língua russa? Para essa pergunta, eu tenho o seguinte para dizer. No russo, de certa forma, tudo gira em torno de duas coisas. Essas duas coisas vão acompanhar você do nível básico, vão estar com você no nível intermediário e mesmo no nível avançado você ainda vai estar estudando e vendo elas de alguma forma. Essas duas coisas devem sempre estar sendo estudadas e revisadas por você. E compreender e dominar as duas é o que vai fazer a diferença entre você saber ou não o russo. Essas duas coisas são os casos e os aspectos dos verbos. Ponto. É em cima disso que vai estar construído 60% ou até mesmo 70% dos seus estudos do idioma. Você vai ver isso no nível básico, no nível intermediário, no nível avançado. Isso sempre vai estar sendo estudado e sendo treinado por você. Eu gosto de dizer que falar russo é você fazer um malabarismo mental constante de casos e aspectos dos verbos. E é isso mesmo, é um malabarismo mental constante de análise de situações e de mudança em tempo real das palavras na hora de você falar. Se você não entende bem o que são os casos, eu tenho um vídeo, de novo, aqui no canal, explicando por cima o que é isso e como isso funciona no russo. Eu vou deixar aqui o card também. O vídeo é um vídeo de introdução, não vai fazer você virar um craque no assunto, mas vai ajudar você a entender esse conceito e ter uma ideia de como isso funciona no russo. Vou deixar, de novo, avisando aqui, um card aqui em cima para você para essa aula. Eu fiz também um vídeo aqui no canal falando dos aspectos dos verbos em russo. Lá eu também expliquei de forma simplificada o que são esses tais aspectos dos verbos no russo e como funcionam. Com esse vídeo você consegue ter uma ideia do que é isso e como isso funciona no russo. Vou deixar de novo um card para você dar uma olhada nesse vídeo também. Como você pode ver, não falta conteúdo de russo aqui no canal.
Olha, eu acho que muito do mito de que aprender russo é difícil é consequência do idioma não ser muito conhecido aqui no Brasil. Eu acredito que aprender uma língua nova tem um grau de dificuldade similar entre todas elas. Muita gente diz que o espanhol ou o inglês são fáceis, quando na verdade o que acontece é que aqui no Brasil temos muito contato com o espanhol, pois o país é cercado de países que falam essa língua, e o inglês está basicamente presente no nosso dia a dia, na forma de músicas, filmes, seriados e um monte de coisa que acaba vindo dos Estados Unidos. Fora que esses dois idiomas são amplamente ensinados aqui no Brasil nas escolas. Então, por você ter um contato maior com os dois ao longo da sua vida, dar o próximo passo e dominar elas é muito mais fácil. O russo, por outro lado, a maioria dos brasileiros aqui não tem nenhum contato. Então, geralmente, quando elas vão começar a estudar o russo, aquele contato é o primeiro contato que elas têm na vida com aquele idioma. E, por isso, parece que é uma coisa mais complicada. Mas, na verdade, não. É que houve menos contato dessas pessoas com o idioma. E olha, na minha experiência ensinando o russo, eu posso dizer que assim, para os brasileiros, a parte mais desafiadora, mais assustadora, mais complexa mesmo, é o nível básico no russo, é o início mesmo. Se a gente for fazer uma analogia e imaginar que aprender russo é um caminho, esse tal caminho seria mais ou menos da seguinte forma. Inicialmente você se depara com um penhasco, você olha para ele e pensa, caraca, como eu vou subir tudo isso aqui? Aí você vai devagarinho, subindo, escalando aquela parede de pedras. E aí o topo seria o fim, digamos assim, do nível básico. Essa seria a parte mais difícil e assustadora. Depois disso, o resto do caminho seria algo como uma trilha subindo o morro. O caminho ainda é pesado, você ainda precisa fazer um esforço para seguir em frente, mas não é mais nada extremo e assustador como era no nível básico, aquele penhasco que você estava escalando no começo. Eu vejo isso na experiência de muitos alunos meus. Olha, e também a gente não deve esquecer que em alguns pontos, por incrível que pareça, o russo é mais fácil de se aprender que outros idiomas. Entre esses pontos positivos estão a ausência de artigos e um número relativamente pequeno de tempos verbais, se comparado com outros idiomas. No russo, a gente só tem passado, presente e futuro. Compare isso com como as coisas são no português. No português a gente tem presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, isso no modo indicativo. Aí tem o subjuntivo, onde de novo temos pretérito imperfeito, futuro, e aí já tem a confusão dos tempos verbais compostos, aí você pega pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto, e assim por diante. No russo é simples, é passado, presente e futuro. Pronto, acabou. Então, você vê. Então, olha, acredite em mim, depois de você terminar o nível básico, chegar ali no início do intermediário, o russo ele deixa de ser tão assustador e você ganha a liberdade para praticar e poder aproveitar completamente o grande e belo idioma russo. Mas então, Dmitry, afinal de contas, aprender russo é difícil? A minha resposta é não precisa ser difícil. Veja, em vez de você se preocupar em saber se russo é difícil ou não, transforme isso em algo prazeroso, crie uma rotina, defina um objetivo e associe os estudos com algo prazeroso. Transforme a sua rotina de estudos em algo que dê prazer para você. Cada palavra nova que você aprende, cada frase que você consegue montar sozinho, cada vez que você acerta o uso de um caso, cada um desses momentos deve ser um momento de comemoração. Não desvalorize o seu esforço. Só de você começar a estudar já coloca você na frente de muita gente que jamais vai conseguir falar e dominar o russo. Pessoas que não acreditam em si mesmas e jamais sequer darão o primeiro passo. E só de você ter chego até o final desse vídeo já é um motivo para comemorar, pois agora você se aproximou mais um pouco do seu objetivo de falar russo. Bom, saiba que para mim é sempre um grande prazer ser o seu professor. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e eu vejo você muito em breve para seguirmos estudando russo. До скорой встречи!